A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A sua família é o maior patrimônio que você possui. Você deve fazer o maior dos investimentos no seu casamento, na vida de seus filhos, porque isso trará para você os mais ricos dividendos. O grande desafio da sua vida é ser um marido e um pai que possa ver o reflexo da felicidade na vida dos seus queridos. Hoje nós vamos conversar sobre um homem que foi um grande homem, mas fracassou como pai. Ele cuidou dos outros, mas não cuidou dos seus próprios filhos. Esta não deve ser a nossa atitude. Por isso eu quero encorajar você a assistir o programa de hoje e a ligar para um amigo seu, para que ele também assista, porque eu tenho convicção de que Deus tem algo muito especial para o seu coração. Eu estou esperando por você para juntos compartilharmos esta grande verdade. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos mais uma vez aqui no nosso Verdade e Vida o reverendo Hermes Maia, pastor da Igreja Ebenezer em Osasco, São Paulo, professor doutor em Ciência da Religião, professor do nosso seminário José Manuel da Conceição e professor também da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o senhor escreveu recentemente o livro Calvino de A a Z. E nós vamos conversar hoje sobre Calvino, já que o senhor escreveu Calvino de A a Z, e um dos temas que Calvino era versado era a questão da ética. E primeiro eu queria começar sabendo, reverendo, quem foi Calvino? Muito bem, Daniel. É um prazer estar aqui e falar de modo especial sobre Calvino. Bom, Calvino foi um personagem francês que viveu no século XVI, nasceu em 1509, na região da Picardia, e morreu em 1564. E ele, de uma origem católico-romana, teve uma formação jurídica, se tornou doutor em leis. Mais tarde, foi estudar para o ministério clerical. Teve a sua experiência religiosa, embora ele não detalhe isso, possivelmente com a ajuda do seu primo, que lhe apresentou as Escrituras. Ele teve chance de ler as Escrituras. E mais tarde, em 1536, ele vai se radicar em Genebra, dá início a uma reforma em Genebra, mas em 1538 ele sai de Genebra, vai para Estrasburgo, que era de fato o seu desejo, e em 1541 ele é convidado insistentemente a voltar a Genebra e de fato volta, em princípio, a contragosto, e a partir de 1541 ele levará a efeito uma grande reforma espiritual que tem um alcance enorme em várias áreas do saber até o seu falecimento em 1564. Qual era a compreensão de Calvino sobre a ética do trabalho? Muito bem. É muito comum isso entre a intelectualidade, não apenas brasileira, entender Calvino via Max Weber. Max Weber conhecia pouco Calvino. Max Weber leu muito pouco. Ele conhecia muito bem o pensamento puritano 200 anos depois de Calvino. Então, quando eu leciono sobre Calvino, apresento algumas frases de Calvino dentro do seu contexto e as pessoas ficam surpresas com isso. Bom, Calvino, ele entendia que o nosso trabalho deve ser feito para a glória de Deus. Então, esse é um princípio fundamental na teologia protestante calvinista, a começar por ele. Você trabalha para a glória de Deus. A ideia de que você é vocacionado para servir a Deus dentro das tarefas corriqueiras do dia a dia ou através das grandes tarefas. E dentro desse princípio ético de Calvino, você não é proprietário de nada. Tudo pertence a Deus. Você serve a Deus com os seus recursos. Recursos envolvem tempo, dinheiro, a sua inteligência também. Você trabalha para a glória de Deus, você procura ter uma vida frugal, sem gastos desnecessários, e você, ao mesmo tempo, procura economizar, porque você está gerenciando os bens de Deus. Basicamente, esses três princípios norteiam a ética do trabalho em Calvino. Quando eu estava ali na Universidade de Brasília, fazendo mestrado lá em desenvolvimento sustentável, era muito comum ver os professores falando sobre Calvino. Eles tinham um conhecimento razoável sobre a vida de Calvino. Quando nós vemos a questão da ética,
no trabalho, será que está implícita também na vida de Calvino, naquilo que Calvino escreveu, a questão dos elementos sociais? Sem dúvida, sem dúvida. É uma boa observação. Pensemos, nós quando falamos de Genebra, pensamos num grande centro, numa grande cidade. No tempo de Calvino, Genebra tinha, no máximo, 13 mil habitantes. Oscilava entre 9, 10 mil, até 13 mil. Chegou a ter 18 mil habitantes. Imagina uma cidadezinha de 10, 12 mil habitantes, chegar a ter 18 mil habitantes num período muito curto. Essas pessoas eram perseguidas, expulsas. Por exemplo, em certa ocasião, a Maria Tudor expulsou 800 protestantes da Inglaterra, e em torno de um terço destes protestantes foram para lá, muitos deles sem recursos. John Knox foi um desses expulsos. Então, Genebra enfrentou uma grave crise social. Calvino, então, ele começou a se preocupar com a educação e ele vai pedir esmolas, ofertas, para criar a Academia de Genebra. Essa academia envolvia bolsas de estudo. Calvino, então, ele começou a observar a necessidade de você socorrer os necessitados. Então, aí está um ponto muito importante. Há pouco eu falei sobre a ideia de economizar, e a ideia de economia é para ajudar. E a ideia de Calvino é que quando eu tenho recursos e posso ajudar o meu irmão, eu não estou fazendo um favor ao meu irmão. Eu estou lhe devolvendo algo porque eu sou o devedor e ele é o meu credor. Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus e todos nós recebemos bens e somos agentes para abençoar outro, inclusive através do nosso trabalho e de nossa economia. Eu queria agora que o senhor, encerrando assim essa nossa entrevista, fizesse uma síntese da mensagem de Calvino. Bom, eu creio que um ponto focal em Calvino, as pessoas costumam falar de 5 pontos do calvinismo, tá? Esses 5 pontos são do calvinismo, não necessariamente enfáticos, pontos predominantes no pensamento de Calvino. Eu costumo dizer que o calvinismo, como sistema, tem como ponto focal a palavra. A palavra se constitui nos óculos através dos quais eu leio a realidade. Então, o calvinismo é uma maneira de ver a realidade e atuar nesta realidade, tendo como propósito final a glória de Deus. Basicamente, é isto, num resumo simples. Muito obrigado, reverendo, pela sua presença mais uma vez aqui entre nós. E nós vamos a esta mensagem musical e logo após a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Sol vem do monte, queimando o dia de um povo a caminhar. Passos pesados, perseverantes, seguros conduzirá. Traz na mente o sofrimento da rude escravidão. O horizonte é o que resta aos seus olhos e vão. Homem escolhido por Deus ungido, fiel, forte a comandar. Leva as murmúrias, fardo pesado, correto é seu andar. Meio aos ventos de terror que ao povo sufocou, Deus com grande poder sua mão colocou. E ao povo escolhido vitória afirmou. Leva seu povo adiante, Deus os conduz em paz, rumo à terra que prometeu, onde a vida. Leva seu povo adiante, cuida com terno amor,
as asas do protetor. Leva seu povo adiante, Deus os conduz em paz, rumo à terra que prometeu, onde a vida. Leva seu povo adiante, cuida com terno amor, na jornada seguindo sob as asas do protetor. Eu quero conversar com você sobre um dos assuntos mais importantes para a sociedade brasileira. Quero conversar sobre família, quero conversar sobre a questão da paternidade. Há uma nuvem de homens famosos, de homens que alcançam o topo da pirâmide social, do sucesso, da fama, da riqueza, conquistam títulos, alcançam medalhas, enfeitam as paredes do seu escritório com diplomas e com troféus de honra ao mérito. Mas, tantas vezes, estas mesmas pessoas que colhem vitórias tão consagradoras na vida pessoal, na vida profissional, colhem ao mesmo tempo derrotas amargas na vida familiar. Na verdade, muitas pessoas estão construindo a sua estrada de sucesso na vida pessoal e profissional em prejuízo da família. Quanto mais dedicam tempo para a construção do seu sucesso, menos tempo tem para a família. E, na verdade, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Hoje eu quero lembrar a você de que mesmo os personagens bíblicos, mesmo aqueles homens que andaram com Deus e que tiveram tantas vezes conquistas extraordinárias, fracassaram na frente mais importante da luta, que é a trincheira da família. Hoje eu vou evocar a figura de um homem, que foi um grande homem, mas foi um pai fracassado. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre o sacerdote Eli. Ele era um grande homem. Em primeiro lugar, ele foi um grande líder da sua nação. Ele foi sacerdote de Israel e juiz de Israel durante 40 anos. Um homem que foi líder político e líder religioso. Um homem que acumulou duas funções importantíssimas na história da sua nação. Um homem, em segundo lugar, que também demonstra poder espiritual. Certa feita, ele estava em Siló e estava diante dele a Ana, mulher piedosa, que era estéril, que orava e chorava diante de Deus continuamente, procurando a bênção da maternidade. E ele disse para ela: vai em paz para tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Esta palavra de Eli foi vitoriosa e a mulher foi curada e ela concebeu e deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Samuel. Ele era um homem de poder espiritual. Mas também Eli era um homem de discernimento espiritual. Quando o menino Samuel estava na sua casa, sendo preparado e treinado para exercer o ministério profético, um dia Deus falou com Samuel. E Samuel, ainda criança e inexperiente, não discerniu a voz de Deus. Pela terceira vez, Samuel escutou as mesmas palavras: Samuel, Samuel. E ele pensou que fosse Eli que estivesse chamando-o, mas na verdade
Eli vai distinguir que aquela era a voz do próprio Deus. Ele era um homem que tinha discernimento espiritual. Ele era um homem que conhecia a voz de Deus, sabia distinguir a voz de Deus. Mas mais do que isso, Eli era um homem estável. Não era um homem que mudava de acordo com a circunstância. Não era um homem que estava ao sabor do vento. Era um homem de equilíbrio, de postura invergável, de atitudes graníticas, de posturas absolutamente seguras. E isso levou a liderança da sua nação 40 anos, no mesmo lugar, na mesma função. Só um homem que tem equilíbrio, só um homem que tem posições firmes, só um homem que tem condições de ser emocionalmente equilibrado, permanece na liderança de um povo, exercendo duas funções tão importantes, 40 anos. Mas deixa eu dizer para você, que este homem teve 2 filhos, Rofni e Finéias. E estes filhos tinham tudo para serem homens bem-aventurados na vida, bem-sucedidos na vida. E exatamente o que não conseguiram na própria vida. E eu vou lhes dizer as razões. Em primeiro lugar, eles tinham tudo para ser bons filhos porque eles tinham um pai crente, eles tinham um pai líder, eles tinham um pai que coordenava a vida espiritual da nação. Um pai que ensinava, um pai que exortava, um pai que acompanhava a vida espiritual das famílias e de todo o seu povo. Não obstante, terem um pai crente, terem um pai líder, Rofni e Finéias, filhos de Eli, naufragaram na fé, fracassaram na vida espiritual. E eles não puderam assimilar a espiritualidade do próprio pai. Segunda razão, porque eles tinham tudo para serem homens espirituais, piedosos, cheios da graça de Deus, líderes de grande envergadura espiritual na nação, é que eles cresceram dentro da casa de Deus. Poderíamos dizer, eles cresceram dentro da igreja. O lugar, o ambiente, o habitat deles era na casa de Deus. Rofni e Finéias estavam acostumados em ouvir bons e belos sermões. Talvez eles mesmos estivessem pregando extraordinárias mensagens para o povo. Eles estavam acostumados com as cerimônias do templo, com os sacrifícios, com as ofertas. Eles estavam acostumados com o ajuntamento solene, com cerimônias religiosas, com tantas coisas lindas e extraordinárias que aconteciam no dia a dia da caminhada deles. Em outras palavras, Rofni e Finéias viviam num mundo encharcado de coisas de Deus, num mundo completamente dominado pelo sagrado. Mas apesar de viverem cercados por um ambiente religioso, espiritual, eles não tinham nenhum compromisso com Deus. Ao contrário, eles se afastaram de Deus, eles endureceram o coração, eles cauterizaram a consciência, eles viveram abertamente no pecado, na impureza, no adultério, vivendo completamente ao arrepio da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Mais do que isso, estes moços tinham tudo para serem bons filhos e terem sucesso na vida espiritual, porque eles não apenas eram filhos do sacerdote Eli, mas eles também eram sacerdotes. Eles eram líderes da casa de Deus. Eles eram pessoas de expressão na liderança da nação. Eles não eram apenas aqueles que escutavam, que obedeciam. Eles estavam na linha de frente. Eles estavam na proa da vida religiosa da nação. Não obstante isso, eles perderam o bonde da história, eles perderam o rumo da caminhada, eles transviaram, eles afastaram do caminho de Deus e se tornaram apóstatas, se tornaram filhos de Belial, eles se corromperam doutrinária e moralmente, e eles se tornaram pedra de tropeço para toda a nação. O ponto que eu
quero focar agora, que eu quero analisar com você, por que é que eles chegaram a esta situação tão deplorável. O que está por trás de filhos que são criados na igreja, que conhecem a palavra de Deus, que frequentam a igreja, que até mesmo conhecem a Bíblia, que ouvem o ensinamento de Deus. O que é que leva pessoas assim a fracassarem? O que leva pessoas assim a viverem em pecado dentro da casa de Deus, sem nenhum temor, sem nenhuma reverência? O que leva filhos criados na igreja, alunos de escola dominical, muitas vezes professos, a se desviarem do Evangelho, a se afastarem dos caminhos de Deus? Então eu levanto para você essa questão e eu chamo a sua atenção para olharmos para a vida de Eli. Eli cometeu 4 grandes erros como pai. Em primeiro lugar, Eli foi um pai ausente. Eli foi um grande líder, foi juiz e foi sacerdote. Acumulou 2 funções tão grandes que exigiam o tempo dele, a mente dele, o coração dele, as energias dele. E Eli viveu correndo atrás dos filhos dos outros, cuidando de muita gente, cuidando das famílias, aconselhando uns, consolando outros, exortando aqueles outros, ensinando toda a nação. E se esqueceu que dentro de casa ele tinha 2 filhos que precisavam dele, que precisavam da presença dele, que precisavam do carinho dele, que precisavam da atenção dele. Deixa eu dizer para você, você pode ser um líder religioso, você pode ser um pregador da palavra de Deus, você pode ser um pastor, você pode ser um presbítero, você pode ser um diácono, você pode ser um líder, você pode correr atrás de coisas importantes, quem sabe até mesmo você está fazendo a obra de Deus, mas você não pode esquecer que o seu principal rebanho está dentro da sua própria casa, são os seus filhos. Você não pode ser um homem abençoado por Deus, realizando um grande ministério, se você está perdendo os seus filhos dentro da sua própria casa. A segunda coisa que nós aprendemos do fracasso de Eli é que ele era um pai bonachão. A Bíblia diz que o povo todo comentava sobre o mau testemunho de Hofni e Finéias. Chegando para Eli, falando com ele, Eli e seus filhos são motivo de escândalo na nação. E Eli não tomava uma medida. Depois Deus mandou um profeta anônimo para sua casa para exortar Eli, mostrando o caminho pecaminoso de seus filhos. Mas Eli não se posicionou firmemente para corrigir os seus filhos. Chegou ao ponto de Deus dizer para Eli, Eli, você ama mais os seus filhos do que a mim. Você ama mais os seus filhos do que a Deus. Aquele que ama com amor responsável, corrige, exorta. E o que acontece com Eli? Eli não corrige seus filhos, porque amava demais. Não foi um amor responsável e ele deixa os seus filhos no descaminho de uma vida rebelde, de uma vida indisciplinada. A terceira queda de Eli como pai foi que Eli foi um pai conivente. Não apenas não corrigiu seus filhos, mas tornou-se parceiros dos erros de seus filhos. Quando seus filhos abusivamente arrancavam a carne lá do sacrifício, não permitindo que a gordura fosse queimada, Eli também comia destas carnes e se engordava e tornou-se obeso e morreu obeso, porque em vez de ele corrigir seus filhos e não aceitar o desvio deles, ele mesmo participava desses erros de seus filhos, tornando-se um pai não apenas bonachão, mas também um pai conivente. Você, pai, não pode concordar com o erro de seus filhos. Você não pode participar do erro de seus filhos. Você precisa corrigi-los, porque aquele que ama corrige. Finalmente, Eli tornou-se um pai fatalista. Quando Samuel trouxe um recado dizendo que Deus iria destruir a casa de Eli e matar os seus filhos, ele disse assim, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver.
Eu esperava que Eli, nesse momento, se ajoelhasse em lágrimas, pedindo misericórdia para Deus, pedindo que Deus poupasse os seus filhos, ou que lhe desse uma oportunidade de corrigir os seus filhos. Ao contrário, ele cruzou os braços e aceitou passivamente a decretação da derrota e do fracasso na sua casa. Querido pai, você tem a oportunidade de agir diferente. Você tem a oportunidade de corrigir os seus filhos, de corrigir a sua própria atitude e buscar a restauração da sua vida, a restauração dos seus filhos, a salvação da sua casa e da sua família. Que Deus te abençoe, para que você seja não apenas um homem importante no reino de Deus, mas que você seja um pai que faça diferença na história da sua família. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Verdade e Vida oferece a você gratuitamente o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto de meditações para ajudar você a conhecer melhor a Bíblia e viver uma vida feliz. Peça o seu exemplar escrevendo para Cada Dia, Caixa Postal 130, Campinas, São Paulo. Ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Se preferir, ligue 0800 119 105 no horário comercial. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Ao acabar de ouvir essa mensagem, cujo tema foi um grande homem, mas um fracassado pai, a minha oração é que você se torne um grande homem e um grande pai, tão somente pela graça e misericórdia de Deus sobre a sua vida. E o meu desejo e a minha oração é que você possa ter reconhecido a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador pessoal e assim, a partir de agora, ser também um grande pai. Um pai lavado pelo sangue e pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. E se tornar um grande homem e um grande pai. Que Deus possa estar abençoando a você e a toda a sua família. E que Deus possa, durante o decorrer dessa semana, lhe conceder graça. E que você possa ser exemplo também, a partir de hoje, no seu trabalho, na sua casa, nos seus familiares, onde quer que você vá, você possa espelhar a partir de agora a presença de Deus na sua vida. Nesse domingo você é o nosso convidado especial para participar da Igreja Presbiteriana nos cultos e escola dominical pela manhã e no culto pela noite e assim aprender mais acerca da palavra de Deus. Até o próximo programa, quando estaremos aqui mais uma vez com o programa Verdade e Vida, levando essa mensagem salvadora e redentora do Senhor Jesus ao seu lar, à sua casa e aos seus amigos. Que Deus muito o abençoe. Até lá. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia.